Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o bom rei Josafá, e ele é considerado um dos melhores reis em Judá e de todo Israel. O que não é vantagem porque Israel praticamente não deu rei bom nenhum. Depois da divisão, quando separou de Judá, não teve nenhum bom rei. Então, os bons reis, considerados assim pela análise da Bíblia, pelas crônicas da Bíblia, os poucos bons reis estavam somente em Judá. Antes, no Reino Unido, somente Davi foi considerado um bom rei. E o Salomão, uma interrogação. Depois de Salomão foi quem causou a divisão. Depois de Salomão, então em Israel não houve bom rei nenhum, a começar do Jeroboão, filho de Nebate, aquele que fez pecar a Israel, e em Judá poucos reis foram considerados bons, e Josafá foi um deles. Mas apesar de ser considerado um bom rei, teve um bom pai, o rei Asa, ainda assim ele fraquejou até o fim. Vamos procurar entender isto e tirar lições para nós, já que uma das finalidades das crônicas, dos registros da história de Israel a respeito dos reis é exatamente fornecer lições para nós a respeito de princípios bíblicos que são muito importantes. Um deles é a santificação. Hoje nós vemos uma geração imensa de crentes que valorizam a fé, a prosperidade, as bênçãos, os milagres, mas eles não têm o zelo de se santificarem, acabam se misturando com o mundo e até dentro da própria família. Quando um cristão se mistura, vamos considerar essa palavra como séria e importante, um cristão se mistura com mundanos da sua própria família, ele estraga sua vida espiritual. Jesus disse: eu, como príncipe da paz, não vim trazer paz, eu vim trazer espada. O evangelho é divididor, pois já de agora em diante estarão divididos numa casa 2 contra 3 e 3 contra 2. Jesus não veio para unir as famílias, mas para dividir, por causa do evangelho. Mas e meu filho, minha irmã? Ele é seu filho até a idade adulta, quando deve tomar o caminho dele, porém, se ele não é do Senhor, você vai ter que se separar dele. Mas separar como de meu filho? Pois é, se você mantiver essa comunhão com seu filho, você se torna conivente com ele e acaba indo para o inferno por causa dele. Muitas mães estão nessa situação, filhos no crime, nas drogas, na prostituição, no pecado, longe de Deus, filhos longe de Deus e o pai indo atrás, a mãe indo atrás. Isso é terrível. Bom, o Josafá nos deixa esse exemplo. Não é bom se misturar com quem não é de Deus. Aliás, é ordem de Deus. Santificai-vos, separai-vos daqueles que são do mundo, ainda que sejam seus parentes. Santificai-vos. Alguém vai dizer, mas eu não tenho contato. Contato tem, comunhão é que não. É muito diferente você ter um filho, você procurar o bem do filho, mas você ser conivente com os erros de seu filho. Você dá dinheiro para ele pecar, você está sendo conivente. Se você deixa de fazer a obra de Deus, de dar culto a Deus, que é mandamento do Senhor, o primeiro mandamento do Decálogo, se você deixa de dar culto a Deus, de adorar, e você vai gastar seu tempo para dar atenção a um filho na rebeldia dele, no pecado dele, você está pecando. Deixando de cultuar a Deus, de adorar a Deus, para dedicar seu tempo ao filho, está pecando.
deixando de dar dízimo, de ser fiel a Deus, consagrar seu dinheiro a Deus, para usar o dinheiro para facilitar o pecado do filho, você está pecando, sendo conivente com o pecado dele. Se o seu filho está nas drogas, no pecado, na prostituição, andando longe de Deus com o seu dinheiro, você está sendo conivente com o pecado dele e pecando também diante de Deus. Isso é sério. O Josafá teve um bom pai e foi o rei Asa que ensinou muita coisa boa para ele. Mas logo no início, de alguma maneira, um pensamento errôneo veio para a cabeça dele. Ele pensou: nós somos dois povos separados, mas farinha do mesmo saco. Nós somos da mesma origem, nós éramos um povo só. Hoje estamos separados, Judá e Israel. Mas seria bom a gente unir novamente os dois povos. Bom, a união é boa quando é com coisas comuns, que tem o Senhor como denominador comum. Unir os dois povos no Senhor, muito bom, desde que Israel se volte para Deus. Agora, unir só pelos laços de sangue, isso não é bom. Fuga da santificação, é desobediência, é pecado. O Josafá foi lá e conversou com o rei Acabe e fez amizade. Foi péssima essa amizade. O Acabe era mandado pela mulher Jezabel, uma endemoniada enviada lá de Sidom, adoradora de Baal e do poste ídolo. O Acabe era mandado pela mulher e teve uma filha chamada Atalia, e o Josafá, querendo unir esses dois povos em amizade, fez com que o filho dele, provavelmente o primogênito, que reinaria no lugar dele, se casasse com Atalia, filha da Jezabel. Bem, sem se voltar para Deus, o filho dele se casou com Atalia, que era adoradora de demônios, como a mãe. O resultado foi que aquilo azedou o ambiente espiritual. O Josafá continuou querendo o Senhor e sendo fiel e fornecendo todo o ambiente para os sacerdotes continuarem a dar culto a Deus, mas ele manteve aliança com a casa de Acabe. E aquilo foi mal, ele levou um susto, foi a uma guerra com o Acabe, induzido pela ganância do Acabe, e caiu numa armadilha, porque indo à guerra, misturado com gente que não é do Senhor, ele cairia. De fato, a guerra foi perdida e o Josafá quase morreu. Não morreu por um milagre de Deus que não queria matá-lo, mas o Acabe acabou morrendo. Nem assim o Josafá acordou, ele não despertou, e o Senhor continuou abençoando o Josafá. Ele voltou para o seu país, começou a cuidar melhor do seu país e deixar aqueles sonhos de grandeza, de união com Israel, e começou a cuidar do seu povo. Deus o abençoou. Mas no fim, ele deixou o seu filho desenvolver um mau relacionamento com a mulher dele, a Atalia, e aquilo foi péssimo para o país depois da morte do Josafá. E mesmo ainda em vida, quando Acabe morreu, o Josafá insistiu no erro da falta de santificação e se misturou, continuou misturado em planos com Israel, reino do norte. Lá reinava o Acasias. E então, em 2 Crônicas, no capítulo 20, nos é dito que o Josafá se aliou com o Acasias, filho de Acabe, que procedeu iniquamente. Josafá sabia
dos erros e pecados do Acasias, filho de Acabe, mas ainda assim fez amizade com ele. Minha irmã, você tem amizade com alguém que não é do Senhor, você sabe que segue o mundo e a Satanás, e você tem amizade com alguém assim? Se você tem amizade, você está pecando contra Deus na falta de santificação. Meu irmão, você tem amizade, sociedade com alguém que não é do Senhor, você sabe que aquela pessoa não é do Senhor, você tem amizade com ela? Se tem, saiba que isto é pecado contra Deus e você vai sofrer as consequências do pecado. Bem, o Josafá se aliou com o Acasias conseguiu fazer a cabeça dele para fazer uma aliança e fazerem navios que pudessem explorar o comércio no mundo. Aquele comércio que o Irão, rei de Tiro, começou, Salomão seguiu. Aquele comércio é atribuído a Satanás. Isto nos capítulos 26 a 28 de Ezequiel. Você pode ler e conferir. Então, o Josafá caiu neste erro de novo. Se aliou com Acasias, fez uma empresa de navegação, mas não foi sem aviso. Deus avisou. Então, o Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: o Senhor destruiu as tuas obras. O Josafá, aparentemente, é claro que ele aceitou, ele entendeu que a palavra era de Deus, trazida por um profeta de Deus, mas ele ainda quis dar uma interpretação diferente. Aí Deus castigou. Os navios se quebraram ainda no porto, na fabricação, e não puderam navegar. Os navios se quebraram. Ora, acontecer um acidente com o navio é uma coisa, a gente pode consertar aquele navio, mas acontecer um acidente que danifique um navio é uma coisa. Acontecer vários acidentes que danifiquem todos os navios é a mão de Deus. E o Josafá viu aquilo, mas não entendeu e, por fim, morreu e o reino ficou com o seu filho. Outro texto da Bíblia diz que o filho dele, o Jeorão, que já estava totalmente contaminado, envenenado pela mulher dele, Atalia, conviveu com Josafá. Josafá deixou o filho Jeorão reinando por algum tempo, talvez alguns anos, enquanto Josafá ainda vivia, não muito velho na idade. Josafá foi conivente com o Jeorão reinando. Aquilo trouxe péssimas consequências. Quando, depois da morte de Josafá, o Jeorão se embrenhou pelos caminhos do pecado, matou todos os seus irmãos, fez o que podia para irritar Deus e, por fim, a Bíblia diz que ele foi embora, morreu sem deixar saudades. Você sabe o que significa isso? Uma pessoa tão má, perversa, que quando morre ninguém sente falta dela, pelo contrário, muita gente agradece porque a pessoa morreu de tão má que ela era. Assim foi o filho do Josafá. Agora, como pode um rei bom ter um filho tão ruim assim? A explicação está na conduta dele. Ele não se santificou, não se separou e se uniu com quem não era de Deus. Comece a pensar, minha irmã, você tem unidade com alguém que não é de Deus? Meu irmão, você tem sociedade, amizade com quem não é de Deus? Tome cuidado, bastante cuidado. Se você quer a salvação e agradar a Deus, resolva essa situação enquanto é tempo, enquanto a oportunidade está com você. Caso contrário, aprenda com o rei Josafá o que pode acontecer de consequências por causa de seu ato de não se santificar, não se separar. Pense nisto.